Milionário pede para ser pai de menina negra na noite de Natal e revela seu segredo. Adriano nunca imaginou que pedir para ser pai pudesse virar notícia. Muito menos aos 45 anos, na véspera de Natal, quando a cidade inteira parecia coberta por um manto brilhante de luzes piscando e o cheiro forte de pinheiro fresco invadia as ruas. Mas ali estava ele, de terno escuro e olhar desgastado, entrando no abrigo local com o coração batendo descompassado, pronto para enfrentar o maior desafio da sua vida: adotar Clara, uma menina negra de 9 anos que tinha um sorriso tímido e um brilho nos olhos que parecia pedir por um recomeço. Aquela noite tinha algo de diferente, quase mágico. Adriano nunca foi de festas, nem de abraços, muito menos de família. A infância dele foi um pesadelo de abandono, com portas fechadas e promessas quebradas. O homem milionário, dono de uma fortuna que herdou do nada, sabia que a verdadeira riqueza estava longe de cifras e títulos. Era dor no peito. Ele já tinha ouvido histórias de sua mãe, uma cantora que desapareceu deixando um segredo pesado na bagagem. Mas ninguém falava sobre isso. Ninguém revelava o que ele mais temia: que o passado não sabia descansar. E quando Clara puxou o arco contra as cordas, uma melodia que parecia um sussurro antigo tomou conta da sala. As notas reverberavam fundas, quentes, trazendo à tona lembranças que Adriano tentou enterrar por anos. As lágrimas que ele escondia secaram sua garganta. E naquela fração de segundo, pai e filha se reconheciam sem dizer uma palavra. Mas nem tudo era só luz naquela noite. Observadores notaram o brilho suspeito em alguns olhos. A movimentação sutil de uma família poderosa que parecia ter mais interesse naquele abandono do que puro acaso. Sussurros de intrigas, de ameaças veladas, começaram a rondar o abrigo silencioso. Quem eram eles? O que queriam revelar? O segredo de Adriano, o verdadeiro motivo por trás do patrimônio e desse pedido inesperado. E no meio dessa tempestade de emoções, Adriano sentiu o peso do medo subir pela espinha. Não era só proteger Clara dos fantasmas do sistema, ou das sombras que cresciam longe dali. Era lutar contra o vazio sufocante que o impedia de amar, de dar afeto, de ser pai de verdade. Cada batida de seu coração parecia uma conta que ele precisava pagar, e a maior delas era encarar suas próprias falhas. Clara, de olhos arregalados e mãos trêmulas, retomou o violino. A melodia, agora ainda mais triste e tocante, preencheu o ar. No exato momento em que a última nota ecoou, uma sombra escura cruzou a porta do abrigo, parada entre o silêncio e o perigo. O olhar de Adriano se fechou em decisão e temor. Até onde ele iria para preservar essa nova vida que começava a pulsar com tão pouca certeza, mas tanta verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só um, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E no exato momento em que a sombra cruzou a porta do abrigo, um silêncio aterrador tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para a figura imponente que se destacava no quadro de luz suave do Natal. Era Cláudio, o irmão mais velho de Adriano, que ele não via há mais de uma década. A tensão era palpável, e Clara parou, o violino a meio caminho de mais uma nota, o arco hesitando nas cordas. Você? Adriano sussurrou, sua voz trêmula. O que Cláudio estava fazendo ali, depois de tantos anos? O homem tinha a mesma expressão de sempre, autoritária, desgastada, mas havia algo mais. Uma satisfação sombria nos olhos. Clara, percebendo a mudança na atmosfera, olhou de um para o outro, o violino agora em repouso em seu colo. Nós precisamos conversar, Adriano. Cláudio falou, cada sílaba carregada de um peso que parecia vir de outro mundo. Sobre o que você está prestes a fazer. Os murmúrios da multidão aumentaram. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Uma família poderosa em busca de adotar uma criança?
Era o que todos pensavam, mas a verdade estava bem diante deles, pulsando como um coração em busca de liberdade. Adriano sentiu o estômago revirar. Cláudio, seu irmão, sempre foi o controlador, a pessoa que impunha sua vontade sobre os outros, mesmo quando era mais fraco do que parecia. O homem que transformou a vida de sua mãe em um inferno. Não, Cláudio. Eu não vou deixar você interferir nisso, Adriano respondeu, tentando manter a voz firme, mas o medo fazia suas mãos tremerem. Você não sabe o que está fazendo, Cláudio disparou, seu olhar se estreitando em fúria. Não sabe a quem você está se metendo. Essa criança não é o que você pensa. Sua mãe. Ele hesitou, e a sala pareceu prender a respiração. Sua mãe não era apenas uma cantora. Ela tinha um passado. E você pode estar correndo um grande risco. Aquela frase atingiu Adriano como um soco. O passado dele, o segredo que ele pensava ser apenas uma sombra distante, agora estava ali, queimando a luz das lanternas de Natal. Clara franziu a testa, confusa, enquanto as palavras de Cláudio ecoavam na cabeça de Adriano. O que ele sabia? O que exatamente sua mãe havia escondido dele? Todo aquele tempo, perdendo-se em lembranças amargas. E agora, essa revelação? Cala a boca! Adriano gritou, mas a raiva não mascarava o pânico que pulsava em suas veias. O olhar dos que estavam ao redor mudava, e ele podia sentir a desconfiança se espalhar entre eles como fogo em palha seca. O abrigo, que antes parecia um lugar de esperança, agora reverberava com murmúrios e olhares questionadores. Mas então foi como se o silêncio tomasse outro rumo. Clara levantou a cabeça, seus olhos negros, cheios de uma mistura de dor e coragem. O que você está dizendo, tio? Sua voz era um fio de esperança em meio ao caos. Não quero mais segredos. Adriano se virou para ela, seu coração apertando. Ele tinha que proteger Clara. Mesmo que o peso do passado estivesse sufocando suas tentativas de um futuro. E enquanto a sala girava ao seu redor, ele percebeu. A única forma de salvar Clara dessas garras invisíveis era enfrentar essa verdade que tanto temia. Cláudio, tudo bem. Fale o que você tem que falar. Adriano disse, a voz mais firme agora. Eu não vou deixar você usar isso contra mim. E naquele instante, as cartas estavam na mesa. Mas que cartas eram essas? O que Cláudio estava prestes a revelar poderia mudar tudo, romper todos os laços e fazer o que parecia um sonho se transformar em um pesadelo. Em meio ao Natal, no coração daquele abrigo, o verdadeiro segredo estava prestes a eclodir. E Adriano sabia que as revelações poderiam ser mais devastadoras do que qualquer um poderia imaginar. Ele não tinha ideia do que viria a seguir, mas já sentia o gelar da incerteza no fundo do estômago, rezando para que ainda houvesse tempo para salvar Clara e a si mesmo. A tensão pairava no ar, como um abismo entre Adriano e Cláudio, quando o silêncio se transformou em um eco de murmúrios incertos. As palavras de Cláudio agora flotavam pesadamente na sala. Ninguém quer saber a verdade, Adriano. Ele lançou um olhar sombrio para Clara. A verdade pode machucar. Adriano sentia seu coração acelerado, quase sussurrando uma advertência. Você está aqui para me assustar? Acha que eu vou desistir dela por suas palavras vazias? Mas Cláudio não o ouviu. Estava em outra dimensão, quebrando o gelo da noite com a dureza das suas revelações. Sua mãe, ela estava envolvida em algo muito maior. E você não sabe, mas talvez Clara também esteja. O que você está fazendo pode trazer consequências devastadoras. As palmas de Adriano suavam. O que está querendo dizer? Cláudio respirou fundo, como se cada palavra fosse uma lâmina. Ela era mais do que uma cantora. E Clara não é uma simples menina. Não é o que você pensa. Você pode estar em perigo. O fervor da revelação pendia no ar, como um trovão depois de um silêncio ensurdecedor. Clara, ainda confusa, olhou para Adriano, os olhos grandes, a inocência ardente. Tio, o que ele está dizendo? O que há de errado comigo? O que você quer dizer com isso, Cláudio? A raiva de Adriano explodiu.
intercalando-se com desespero. Fale de uma vez ou fique calado. Está na hora de você ver a verdade, Adriano. O irmão girou o corpo, posicionando-se de maneira que todos pudessem ver. Clara não é apenas filha de sua mãe. Ela também é a filha de um homem poderoso, que não vai parar por nada para retomar o que considera seu. Adriano congelou. As palavras dele soavam como uma bomba, e a sala parecia girar. O que você quer dizer? Quem é esse homem? O que você sabe que eu não sei? Os olhares da multidão aumentaram em intensidade, cada pessoa respirando a dor de um segredo que esteve escondido por muito tempo. Clara, ainda sem entender completamente, balançou a cabeça, implorando por respostas. Tio, me conta. Ver o terror nos olhos dela fez o sangue de Adriano ferver. Então, uma mulher surgiu da multidão. Sua figura era alta, quase majestosa. Os cabelos longos e escuros contrastavam com o brilho natalino, e o olhar penetrante parecia capaz de atravessar a alma. Cláudio, é hora de revelar tudo. Ela disse em um tom de comando, e tudo parou. Adriano reconheceu a voz. Aquela mulher era Carla, a antiga amiga de sua mãe. Uma mulher que sempre soube demais e nunca disse nada. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a incredulidade invadindo seu ser. Ela precisa saber a verdade, Adriano. Carla respondeu, ardendo com um fogo desconhecido. Clara não é apenas uma criança adotável. Ela faz parte de uma herança que você e sua mãe tentaram esconder. E isso pode colocar sua vida e a dela em risco. O queixo de Adriano caiu. A realidade virou um labirinto perigoso, e as sombras do passado estavam mais vivas do que nunca. Clara deu um passo à frente, erguendo o queixo com coragem. Eu não tenho medo. O que acontece agora? E foi nesse instante que uma explosão de barulho ecoou. Um carro parou em alta velocidade do lado de fora. Pneus queimaram o asfalto e a porta se abriu com um estrondo. Um homem de terno escuro saiu. Sua expressão era pungente, implacável. Onde está ela? Gritou, e o mundo de Adriano desmoronou. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos olharam para Clara, e a pergunta pairou no ar. Quem era aquele homem? O que ele queria? E por que a identidade de Clara era vital para ele? Adriano fechou os olhos, sentindo o peso de todas as escolhas que havia feito. Ele precisava proteger Clara, mas sua luta estava apenas começando. O que mais estava escondido no abismo do passado? E o que esses novos personagens significavam para o que poderia ser o futuro deles? Ele olhou para Clara, o pavor refletido em seu olhar. Apenas fique perto de mim, ele disse, sabendo que tudo estava prestes a mudar. O Natal nunca foi tão perigoso. E a verdade poderia se transformar em uma luz que queimaria tudo ao redor. Adriano sentiu o mundo girar quando aquele homem alto apareceu, os olhos frios e determinados. Onde está ela? A pergunta ecoou como um trovão, quebrando a tensão na sala. Olhares se cruzaram, e o silêncio se fez palpável, como se aquele instante contivesse uma verdade iminente. Quem é você? Adriano gritou, seu coração batendo como um tambor descompassado. Ele se aproximou de Clara, segurando sua mão com força, como se o toque pudesse ameaçar o desconhecido. Clara olhou para ele, confusa, o medo desenhando uma sombra em seu rosto. Tio, quem é esse homem? Alguém que não deveria estar aqui. Adriano respondeu, a voz falhando. Mas enquanto se focava nesse novo inimigo, Cláudio e Carla trocavam olhares cúmplices. Eles sabiam mais do que estavam dizendo, e isso o aterrorizava. Adriano, Cláudio começou, mas foi imediatamente interrompido. Não, Cláudio, você é parte do problema. Adriano rosnou, virando-se para o homem na porta. Ele o encarou, a adrenalina fervendo suas veias. Se você quer alguma coisa, terá que passar por mim. O homem sorriu de forma amenamente sádica. Você não entende, não é? A vida de Clara está sob uma sombra que você não pode imaginar, e esse papai que você tanto deseja para ela pode ser a sua condenação. Clara soltou a mão de Adriano, um frio dançava ao redor dela. O homem deu um passo à frente, e a sala pareceu se estreitar.
Ela precisa saber a verdade. Clara, você é especial, e não apenas no sentido que seu tio imagina. Você não é apenas uma garota comum. Chega, fale claramente ou saia. A raiva de Adriano explodiu, mas agora havia algo mais em seu olhar. Um medo agonizante do que poderia ser verdade. Clara, olhe para mim, gritou o homem. Você é a última herdeira de uma linhagem secreta. Sua mãe não era só uma cantora. Ela estava envolvida na maior rede de segredos e poder que existe. E você, Clara, tem um destino que não pode evitar. O murmúrio da multidão crescia, e cada palavra caía como um peso insuportável no coração de Adriano. O que ele tinha certeza de que eram verdades simples, agora era um emaranhado de intrigas. Clara, com os olhos cheios de água, indagou. O que isso significa para mim? Significa que muitos estão dispostos a fazer de tudo para recuperar o que é deles, respondeu o homem com um sorriso perturbador. O que você carrega não é apenas a vida de uma menina, mas o futuro de algo muito maior. Adriano deu um passo para frente, até então encurralado pela verdade que não queria ouvir. E quem é você para decidir isso? Sua voz tremia, mas o desespero o impulsionou em direção ao homem. Eu sou alguém que pode oferecer proteção ou punição. Você escolhe. Ele respondeu, as palavras escapando como um veneno. E então, a sala se encheu de murmúrios, mas Adriano estava concentrado em Clara, decidindo que ela sempre seria sua prioridade. Antes que pudesse responder, o som de um tiro ecoou, iniciando uma onda de pânico. O homem cambaleou, chocando-se contra a porta, enquanto a multidão gritava e se dispersava. Adriano se virou para Clara, vendo a queda ao chão, o violino despedace. A sala se transformou em um caos. Ele correu até ela, sentindo o coração afundar, enquanto o rosto de Clara se contorcia de dor. Clara! Ele a pegou em seus braços, sentindo o calor em seu corpo se dissipar. Olhando para o homem que havia atirado, a fúria crescia a cada segundo. O que era aquele mundo? A promessa de um Natal gentil agora se transformava em um pesadelo. A mulher alta, Carla, gritou para a multidão se afastar. O homem que tinha atirado logo desapareceu entre as sombras. A sala fervilhava com insegurança. Mas tudo o que Adriano podia pensar era em Clara. Você está comigo, Clara? Sua voz saiu arrastada, implorando pela vida que ele não sabia se ela ainda tinha. O mundo inteiro desabava, e a verdade que se escondia nas sombras se tornava mais ameaçadora do que ele teria imaginado. Eu não sei o que está acontecendo, Clara sussurrou, mas suas palavras eram um eco distante. As perguntas surgiram, a dor era intensa, e aquilo tudo nascia de um segredo que ele agora desejava não ter que enfrentar. Nas sombras, feitas pela verdade, o futuro deles estava prestes a se despedaçar. Agora, mais do que nunca, Adriano precisava descobrir o que mais estava escondido. Não apenas para proteger Clara, mas para salvar a si mesmo. Adriano sentiu o pânico se instalar enquanto o peso do corpo de Clara caía em seus braços. A sala parecia girar. A vida dela estava ameaçada, e ele tinha que agir rápido. Clara, tudo vai ficar bem, ele gritou, mas o eco atroz do tiro ainda reverberava em sua cabeça. Clara olhou para ele, o rosto pálido, os olhos cheios de confusão e medo. O mundo corria de um jeito que ele não podia controlar. Por favor, só fique comigo. As palavras eram um sussurro desesperado. A multidão começava a se dispersar, empurrando-se para as saídas, mas Adriano não se movia. Precisava ficar lá, se proteger e proteger Clara. Então um novo som tomou conta da sala. Um tamborilar frenético, como passos correndo. Ele olhou para trás e viu Carla, a antiga amiga de sua mãe, avançando. O olhar dela estava intenso, quase frenético. Apoia! Faça pressão no ferimento! Ela ordenou, enquanto se agachava ao lado de Clara. Ferimento? O que você sabe? Adriano estava em choque. Desta vez não eram só os fantasmas do passado atormentando-o. Era a realidade batendo à sua porta com um impacto brutal. Mas antes que Carla pudesse responder, a mulher alta e poderosa que Adriano conhecia bem se aproximou, como um vendaval. Você tem que sair agora, Adriano. Não podemos perder mais tempo.
Carla e a mulher começaram a discutir em sussurros rápidos e nervosos, gesticulando enquanto o caos aumentava. Mas a Clara? Ele estava tentando entender, mas as imagens se embaralhavam na sua mente. É quando o chão pareceu tremer. Não era uma simples ameaça do homem que dissera que Clara era a herdeira de uma linhagem secreta. O que vieram fazer ali transcendeu tudo o que ele conhecia. Foi então que um grito cortou o ar, agudo, desolador. De repente, Clara entrou em um estado de convulsão. Seus membros se agitavam, e ela começou a chamar por sua mãe. Mãe, mãe! A cena se transformou em um pesadelo. Adriano segurou sua sobrinha, implorando para que a dor fosse embora. Mas o olhar de Clara tinha mudado. Não era mais uma criança assustada. Era algo mais profundo, mais sombrio. Como em um movimento de câmara lenta, todos os olhos foram atraídos para a pequena Clara. A mulher poderosa se aproximou, o semblante grave. Não pode ser! Não pode ser! A voz dela mal saía. Você é a chave. Adriano quase gritou, a frustração brotando. Ela é só uma menina. O que está acontecendo? Mas os olhos da mulher brilharam com uma compreensão mista de temor e reverência. Clara, você não sabia? A sua mãe não só a deixou com você, ela fez um pacto. E agora, Clara está prestes a despertar o poder que foi encerrado. E com isso, seus inimigos também voltarão. Adriano sentiu uma onda de nauseante realização. Clara estava mais ligada ao passado do que ele imaginava. O que isso significaria para eles? Ele olhou de um para o outro. Os segredos que guardava sempre voltariam para assombrá-lo. Nós precisamos sair. Precisamos proteger Clara. Ele gritou, mas exatamente ao tentar se levantar, um novo pânico tomou conta. Os sussurros se tornaram gritos. Não longe dali, o homem que atirou começava a se levantar, o olhar fixo em Clara. Ela é minha. A herdeira pertence a mim. Ele avançou quase como uma sombra, e o brilho de fúria em seus olhos era aterrador. Não, você não pode levá-la. Adriano quase se lançou sobre ele, mas uma força invisível o parou. Clara começou a brilhar de forma estranha, o mesmo brilho dos olhos da mulher poderosa. Ela estava mudando, evoluindo, e isso fez o ar ao redor dela ficar denso. Ela é especial e atrai todas as forças do passado, Carla sussurrou. Se não pararmos isso agora, todos poderão descobrir seu verdadeiro poder, incluindo a verdade sobre a morte de sua mãe. As palavras da mulher ecoaram pela sala, enquanto Clara finalmente olhou para Adriano com um olhar penetrante e cheio de uma sabedoria que não deveria ter. Tio, não posso mais esconder. O que eu estou prestes a fazer pode mudar tudo. E no momento em que Clara ergueu uma mão, uma luz intensa envolveu a sala, os olhos de todos presos no espetáculo, um calor fulminante. Adriano sentiu algo mudar, como se uma barreira invisível estivesse sendo rompida. A tensão crescia ao seu redor, e antes que pudesse processar, a luz explodiu. A energia vibratória fez todos caírem, e a última coisa que Adriano viu foram as expressões de choque e T. Adriano fechou os olhos, a intensidade ofuscante o consumindo. Calor pulsante envolveu seu corpo, como se estivesse em uma fornalha, e ele se viu sendo empurrado para trás. Foi um empurrão sobrenatural, e quando abriu os olhos novamente, a realidade parecia ter mudado de forma drástica. Ele estava em um lugar diferente, uma sala ampla, mais parecida com um castelo do que com um abrigo que conhecia. As paredes eram de pedra, e uma luz dourada filtrava-se por arcos altos, refletindo nas águas de um lago cirandado por jardins luxuriantes. Não havia gritos, não havia pânico, apenas um profundo e inquietante silêncio. Olhou ao redor, o medo se instalando. Clara não estava na mesma sala. Clara! Ele gritou, mas a voz ecoou de forma vazia. Enquanto sua mente lutava para entender o que tinha acontecido, uma sombra se aproximou. Era Carla. O olhar dela era sério e determinado.
Você levou Clara para um lugar seguro, mas não podemos ficar aqui. Mas o que aconteceu? Onde está a Clara? Adriano sentiu um nó na garganta. Ela estava bem na minha frente. O homem. Tudo aconteceu tão rápido. Eles não podem saber que você está aqui. Carla sussurrou com urgência. Clara tomou a decisão. Ela vai despertar a verdadeira herança dela. E quando isso acontecer, tudo mudará. As palavras dela foram interrompidas por um tremor no chão. A sala começou a vibrar, como se estivesse prestes a desmoronar. Adriano olhou para o teto. Um estalo profundo ecoou, e fissuras começaram a aparecer nas paredes de pedra. Precisamos sair agora, ele exclamou. Empurrou Carla enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas então, de uma porta lateral, um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras. Seus olhares fracos pareciam carregar algo que Adriano não queria entender. Você não pode escapar, Adriano. A conexão entre você e Clara é mais poderosa do que imagina. Um dos homens falou, a voz soando como um eco distante, enquanto os outros avançavam. Adriano sentiu a adrenalina bombear em suas veias. A identidade daqueles homens surgia como flashes, a percepção de um perigo profundo. Antes que pudesse reagir, Clara apareceu. Mas algo estava errado. Não era mais a garota de sorriso tímido e violino nas mãos. Havia uma aura ao redor dela. Uma força poderosa emanava e seus olhos brilhavam com um tom feroz. Tio, eu sou eu, mas algo mudou. Eu sou mais do que pensávamos. A voz dela ecoava através da sala, e ao mesmo tempo, Adriano sentiu um gás gelado atravessar seu corpo. Clara, cuidado! Ele gritou, mas foi tarde demais. Clara levantou as folhas, significando um tipo de movimento sem medidas, e uma onda de energia irrompeu dela. A sala iluminou-se como um fogo de artifício, e todos os homens recuaram, atordoados. Foi quando a verdade atingiu Adriano como um soco no estômago. No momento em que Clara se virou, ele viu algo que o fez parar no lugar. Havia uma cicatriz em forma de estrela na base do pescoço dela, algo que, até então, ele não entendia. A sua mãe não era apenas uma cantora. Ela foi uma guardiã. E agora, Clara, você é a nova portadora desse legado. Adriano ficou paralisado. O que isso significa? Sua voz agora trêmula. O que você está dizendo? Clara olhou em seus olhos e, pela primeira vez, sentiu que a linha entre o passado e o presente se desvanecia. Tio, minha mãe, ela não morreu como você pensa. Ela fez um pacto. E eu sou a única que pode decidir se o que está escondido não deve ser revelado. Mas para isso, eu preciso de você. Eu preciso que você assuma um papel que sempre deveria ter sido seu. As palavras caíam sobre Adriano como machados. E agora ele via um novo cenário se desenhando diante de si. Ele sempre pensou que protegia Clara. Mas agora a realidade invertia tudo. Ela não era a fraquinha que precisava de proteção. Era ela quem empunhava o destino deles. Nesse instante, tudo mudou. Aqueles homens, o poder da herança de Clara, a conexão que ele nunca soubera que existia. Ele se sentiu como um intruso em sua própria vida. A saída estava se fechando, mas uma nova porta se abria. Se você não tomar a decisão agora, as consequências serão maiores do que imagina. As palavras de um dos homens ecoaram pelo ar, implacáveis. Adriano deu um passo em direção a Clara, mas a dúvida apertava seu coração. O que ele faria? Quem ele realmente era para Clara? Qual era o verdadeiro legado que carregavam? E eram eles mesmos herdeiros ou os prisioneiros desse destino? A sala iluminou-se novamente, e tudo pareceu girar. Clara estava no centro de uma tempestade, e Adriano percebeu que, mais do que nunca, sua vida estava prestes a se desdobrar em direções que ele nunca imaginou. A luz explodiu com uma força indescritível. Adriano fechou os olhos, a intensidade ofuscante o consumindo. O calor pulsante envolveu seu corpo, como se estivesse em uma fornalha, e ele se viu sendo empurrado para trás. Foi um empurrão sobrenatural, e quando abriu os olhos novamente, a realidade parecia ter mudado de forma drástica. Ele estava em um lugar diferente, uma sala ampla, mais parecida com um castelo do que com um abrigo que conhecia. As paredes eram de pedra, e uma luz dourada filtrava-se por arcos altos,
refletindo nas águas de um lago cirandado por jardins luxuriantes. Não havia gritos. Não havia pânico. Apenas um profundo e inquietante silêncio. Enquanto sua mente lutava para entender o que tinha acontecido, uma sombra se aproximou. Era Carla. O olhar dela era sério e determinado. Você levou Clara para um lugar seguro, mas não podemos ficar aqui. Mas o que aconteceu? Onde está Clara? Adriano sentiu um nó na garganta. Ela estava bem na minha frente. O homem. Tudo aconteceu tão rápido. Eles não podem saber que você está aqui. Carla sussurrou com urgência. Clara tomou a decisão. Ela vai despertar a verdadeira herança dela. E quando isso acontecer, tudo mudará. As palavras dela foram interrompidas por um tremor no chão. A sala começou a vibrar, como se estivesse prestes a desmoronar. Adriano olhou para o teto. Um estalo profundo ecoou, e fissuras começaram a aparecer nas paredes de pedra. Precisamos sair agora, ele exclamou. Empurrou Carla enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas então, de uma porta lateral, um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras. Seus olhares fracos pareciam carregar algo que Adriano não queria entender. Você não pode escapar, Adriano. A conexão entre você e Clara é mais poderosa do que imagina. Um dos homens falou, a voz soando como um eco distante, enquanto os outros avançavam. Adriano sentiu a adrenalina bombear em suas veias. A identidade daqueles homens surgia como flashes, a percepção de um perigo profundo. Antes que pudesse reagir, Clara apareceu. Mas algo estava errado. Não era mais a garota de sorriso tímido e violino nas mãos. Havia uma aura ao redor dela. Uma força poderosa emanava, e seus olhos brilhavam com um tom feroz. Tio, eu sou eu, mas algo mudou. Eu sou mais do que pensávamos. A voz dela ecoava através da sala. E ao mesmo tempo, Adriano sentiu um gás gelado atravessar seu corpo. Clara, cuidado! Ele gritou, mas foi tarde demais. Clara levantou as mãos, significando um tipo de movimento sem medidas, e uma onda de energia irrompeu dela. A sala iluminou-se como um fogo de artifício, e todos os homens recuaram, atordoados. Foi quando a verdade atingiu Adriano como um soco no estômago. No momento em que Clara se virou, ele viu algo que o fez parar no lugar. Havia uma cicatriz em forma de estrela na base do pescoço dela, algo que até então ele não entendia. A sua mãe não era apenas uma cantora. Ela foi uma guardiã. E agora, Clara, você é a nova portadora desse legado. Adriano ficou paralisado. O que isso significa? Sua voz agora trêmula. O que você está dizendo? Clara olhou em seus olhos e, pela primeira vez, sentiu que a linha entre o passado e o presente se desvanecia. Tio, minha mãe, ela não morreu como você pensa. Ela fez um pacto. E eu sou a única que pode decidir se o que está escondido não deve ser revelado. Mas para isso, eu preciso de você. Eu preciso que você assuma um papel que sempre deveria ter sido seu. As palavras caíam sobre Adriano como machados, e agora ele via um novo cenário se desenhando diante de si. Ele sempre pensou que protegia Clara. Mas agora, a realidade invertia tudo. Ela não era a fraquinha que precisava de proteção. Era ela que empunhava o destino deles. Nesse instante, tudo mudou. Aqueles homens, o poder da herança de Clara, a conexão que ele nunca soubera que existia. Ele se sentiu como um intruso em sua própria vida. A saída estava se fechando, mas uma nova porta se abria. Se você não tomar a decisão agora, as consequências serão maiores do que imagina. As palavras de um dos homens ecoaram pelo ar, implacáveis. Adriano deu um passo em direção a Clara, mas a dúvida apertava seu coração. O que ele faria? Quem ele realmente era para Clara? Qual era o verdadeiro legado que carregavam? E eram eles mesmo os herdeiros ou os prisioneiros desse destino? A sala iluminou-se novamente e tudo parecia girar. Clara estava no centro de uma tempestade e Adriano percebeu que, mais do que nunca, sua vida estava prestes a se desdobrar em direções que ele nunca imaginou. E então, antes que ele pudesse processar, outro homem entrou na sala.
Com um olhar sombrio, ele passou pelas sondas e se revelou como um rosto conhecido. Era o avô de Clara, que todos acreditavam estar morto há anos. Ele a encarou e, com uma voz cheia de poder, disse: "Finalmente, Clara, o tempo chegou. Prepare-se, pois a herança não é apenas sua. Ela se estende a você e a mim. O que está para acontecer não envolve apenas nós, mas todo o nosso clã." Adriano sentiu a sala girar ao seu redor. A verdade que ele acreditava conhecer se despedaçou em 1000 pedaços. Era um segredo que não só afetava Clara, mas todo mundo que ele conhecia. E quando o olhar do avô de Clara se fixou nele, a revelação final atingiu Adriano como um raio. Ele não era apenas um tio, mas parte de algo muito maior, um legado manchado de traições, dor e poder. O que isso significava para eles? E mais importante, estavam realmente prontos para o que vinha a seguir? A tensão pairava no ar, quase palpável. O avô de Clara, com um olhar autoritário e enigmático, desprendia uma força que dominava instantaneamente o ambiente. Aquela certeza não era apenas um sentimento. Era uma descarga elétrica que fazia Adriano sentir o chão tremer sob os pés. Finalmente, Clara, o tempo chegou. Prepare-se, pois a herança não é apenas sua. Ela se estende a você e a mim. O que está por vir não envolve apenas nós, mas todo o nosso clã. As palavras dele reverberaram na cabeça de Adriano. Não era apenas um jogo de palavras. Era uma verdade que sussurrava promessas de poder, de um legado que ele jamais poderia ter imaginado. A sala parecia se fechar ao redor deles, e o eco dos próprios pensamentos se misturava ao som de batidas rápidas. Ele sentiu seu peito apertar, o medo se instaurar numa correnteza fria. "Clara!" Adriano gritou, a preocupação se transformando em um grito desesperado. Ela olhou para ele, os olhos transbordando uma combinação de confiança e uma treva desconhecida. "Calma, tio. O que ele diz é verdade, mas isso significa é." Antes que ela pudesse terminar, a porta se arrombou com um estrondo. Um grupo de homens armados irrompeu. As expressões deles eram de determinação e crueldade. O ar se encheu de um medo palpável, e os outros na sala se afastaram, formando um círculo enquanto o pânico aumentava. "Clara!" gritou um deles, mais alto que os outros. "Você não pode estar aqui. Sabíamos que chegariam até você, mas não pensávamos que seria nesse momento." O tempo se esgotou. "O que vocês querem?" gritou Adriano, tentando proteger Clara com seu corpo. A adrenalina pulsava como um rugido em seus ouvidos. Mas eles não se importavam. Se aproximavam como vultos destemidos e implacáveis. Diante daquela cena, Clara deu um passo à frente, como se uma onda de força a empurrasse para o centro da confusão. "Eu não tenho medo de vocês. Se eu sou a última herdeira, então tenho o poder de proteger todos nós." A resposta dela reverberou com um peso desconhecido. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um dos homens armados, com um olhar gelado, puxou algo do bolso. Uma pequena caixa. Ele girou o objeto nas mãos, um sorriso de satisfação começando a surgir. "Você realmente acredita que pode desafiar seu destino, garota? Se isso for verdade, você vai precisar saber quem você realmente é." Com um movimento rápido, ele abriu a caixa e algo brilhou intensamente. Uma luz forte ergueu-se do objeto, como se o sol tivesse se concentrado em uma esfera pequena. Todos na sala ficaram atordoados, os olhos grudados na cena que se desenrolava diante deles. Mas então, com um flash abrupto, o brilho se expandiu e uma onda de energia percorreu o espaço, puxando Adriano e Clara para dentro dela. O grito de um dos homens ecoou ludibriado, e em um instante tudo ficou escuro. Quando a luz se dissipou, eles se encontraram em um lugar diferente, um ambiente vasto coberto por névoas densa. Estrondos do passado percorreram a mente de Adriano. "Clara, onde você está?" ele gritou, mas sua voz ecoou sem resposta. A névoa começou a se dissipar, revelando um campo de batalha, e logo eles perceberam que estavam diante de memórias. Não apenas as de Clara, mas de toda a herança que ela carregava. Revelações se apresentavam a eles,
intercaladas com imagens de dor, traição e sacrifício. E então uma sombra passou diante deles. Uma figura familiar. Era Cláudio, o irmão de Adriano, mas com uma intensidade mais sombria em seus olhos. Eu avisei, ele começou, mas um rugido cortou o ar e a cena se distorceu. O ambiente começou a se desfazer. Esperem, gritou Clara. Isso é parte do que somos. Vamos enfrentá-los. Era a primeira vez que Adriano via a coragem dela transformar-se em um comando. Mas no momento em que ensaiou um gesto de concordância, tudo ao seu redor começou a desmoronar. O grito de Cláudio se transformou em um sussurro perdido entre as sombras. Vocês ainda não sabem a verdade. Ele desapareceu na névoa. Que verdade! O que mais havia escondido sobre a família? A sala ruía ao redor deles, e Adriano sentiu o chão tremer sob seus pés. E nesse caos, algo ainda mais alarmante aconteceu. A mão de Clara começou a brilhar, mas não apenas um brilho comum. Era uma explosão de cores, uma visibilidade de todos os sentimentos escondidos. O que estava prestes a ser revelado? E qual seria o custo para eles ao enfrentarem essa nova realidade? Adriano sabia que as respostas viriam, mas não sem um preço. O que mais eles precisavam saber sobre a herança que carregavam? E mais importante, até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade, quando a única certeza era o horizonte incerto diante deles? A luz explodiu com uma força indescritível. Adriano fechou os olhos, a intensidade ofuscante o consumindo. O calor pulsante envolveu seu corpo, como se estivesse em uma fornalha, e ele se viu sendo empurrado para trás. Foi um empurrão sobrenatural. E quando abriu os olhos novamente, a realidade parecia ter mudado de forma drástica. Ele estava em um lugar diferente, uma sala ampla, mais parecida com um castelo do que com um abrigo que conhecia. As paredes eram de pedra, e uma luz dourada filtrava-se por arcos altos, refletindo nas águas de um lago cirandado por jardins luxuriantes. Não havia gritos, não havia pânico, apenas um profundo e inquietante silêncio. Olhou ao redor, o medo se instalando. Clara não estava na mesma sala. "Clara!" ele gritou, mas a voz ecoou de forma vazia. Enquanto sua mente lutava para entender o que tinha acontecido, uma sombra se aproximou. Era Carla. O olhar dela era sério e determinado. "Você levou Clara para um lugar seguro, mas não podemos ficar aqui." "Mas o que aconteceu? Onde está a Clara?" Adriano sentiu um nó na garganta. "Ela estava bem na minha frente." "O homem, tudo aconteceu tão rápido." "Eles não podem saber que você está aqui." Carla sussurrou com urgência. "Clara tomou a decisão. Ela vai despertar a verdadeira herança dela. E quando isso acontecer, tudo mudará." As palavras dela foram interrompidas por um tremor no chão. A sala começou a vibrar, como se estivesse prestes a desmoronar. Adriano olhou para o teto. Um estalo profundo ecoou, e fissuras começaram a aparecer nas paredes de pedra. "Precisamos sair agora!" ele exclamou. Empurrou Carla enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas então, de uma porta lateral, um grupo de homens entrou, todos com expressões ameaçadoras. Seus olhares fracos pareciam carregar algo que Adriano não queria entender. "Você não pode escapar, Adriano. A conexão entre você e Clara é mais poderosa do que imagina." Um dos homens falou, a voz soando como um eco distante, enquanto os outros avançavam. Adriano sentiu a adrenalina bombear em suas veias. A identidade daqueles homens surgia como flashes. A percepção de um perigo profundo. Antes que pudesse reagir, Clara apareceu. Mas algo estava errado. Não era mais a garota de sorriso tímido e violino nas mãos. Havia uma aura ao redor dela. Uma força poderosa emanava, e seus olhos brilhavam com um tom feroz. "Tio, eu sou eu, mas algo mudou. Eu sou mais do que pensávamos." A voz dela ecoava através da sala, e ao mesmo tempo, Adriano sentiu um gás gelado atravessar seu corpo. "Clara, cuidado!" ele gritou, mas foi tarde demais. Clara levantou as mãos,
significando um tipo de movimento sem medidas, e uma onda de energia irrompeu dela. A sala iluminou-se como um fogo de artifício, e todos os homens recuaram, atordoados. Foi quando a verdade atingiu Adriano como um soco no estômago. No momento em que Clara se virou, ele viu algo que o fez parar no lugar. Havia uma cicatriz em forma de estrela na base do pescoço dela, algo que até então ele não entendia. A sua mãe não era apenas uma cantora, ela foi uma guardiã, e agora, Clara, você é a nova portadora desse legado. Adriano ficou paralisado. O que isso significa? Sua voz agora trêmula. O que você está dizendo? Clara olhou em seus olhos e, pela primeira vez, sentiu que a linha entre o passado e o presente se desvanecia. Tio, minha mãe, ela não morreu como você pensa. Ela fez um pacto, e eu sou a única que pode decidir se o que está escondido não deve ser revelado. Mas para isso, eu preciso de você. Eu preciso que você assuma um papel que sempre deveria ter sido seu. As palavras caíam sobre Adriano como machados, e agora ele viu um novo cenário se desenhando diante de si. Ele sempre pensou que protegia Clara, mas agora a realidade invertia tudo. Ela não era a fraquinha que precisava de proteção. Era ela quem empunhava o destino deles. Mas antes que ele pudesse processar, um estrondo profundo cortou o ar e fez todo o ambiente tremer. Uma fissura se abriu no chão, um buraco que parecia engolir a luz, e de dentro daquela escuridão brotou uma figura alta, envolta por uma aura sombria. E as lembranças de Adriano vieram à tona. Ele conhecia aquela silhueta. Era sua mãe, mas não como a lembrava. Seus olhos estavam opacos e o sorriso era torto, como se o próprio demônio tivesse encarnado nele. Clara, você na verdade não sabe quem eu sou. A voz da mulher era uma mistura de raiva e dor. O impacto das palavras abalou as bases de tudo o que ele pensou que era verdade. E a sala gelou. Como você pode estar aqui? Clara hesitou, o medo transformando-se em choque. Você tá morta! Eu voltei. A mulher gritou, e sua presença emanava um poder avassalador que fazia todos recuarem mais uma vez. E vocês não podem escapar do que eu represento. O tempo parecia parar. Adriano sentiu que todo o chão sob seus pés desaparecia. Como sua mãe poderia estar ali? E o que isso significava para ele e Clara? As verdades que escondia agora pareciam fragmentos de uma história distorcida. E no fundo de seu coração, uma nova questão se formava. A verdadeira herança estava sempre ao seu lado. E se o legado que Clara e ele carregavam não era de proteção, mas de condenação? Ele olhou para Clara, o terror refletido em seus olhos, e soube que a batalha estava apenas começando. Uma batalha não apenas contra os homens que queriam Clara, mas contra um passado que estava muito mais vivo do que jamais poderia imaginar. O que vier depois disso? E eles estavam realmente prontos para o que estava prestes a acontecer? A sala tremeu e a sombra da mãe de Adriano pairou ali como um pesadelo que não queria acordar. Clara, com a luz pulsando em suas mãos, olhou nos olhos da figura familiar. Mãe, você está viva? O medo e a esperança dançavam em seu olhar. Mas a expressão da mulher se transformou. Não era amor. Era uma tempestade. Não se enganem, Clara! A mulher gritou, e a raiva, agora explícita, ressoava nas paredes frias. O que você está se tornando não é o que eu planejei. Você tem um destino, e não é tão simples quanto imagina. Adriano sentiu o aperto no coração. O que significava aquilo? Clara não era uma simples menina. Ela carregava um poder, um legado que estava manchado de segredos. Enquanto a luz se expandia, ele percebeu que a batalha não era apenas pelo futuro dela, era por tudo que a família carregava. Olhando para Clara, ele disse: seja forte, nós enfrentamos isso juntos. Com um movimento rápido, Clara ergueu a mão. Mãe, eu escolho meu próprio caminho. Não vou ser sua marionete. A determinação brilhava em seus olhos, e a força dela vibrava pelo ar. Um som ecoou, como se a própria sala estivesse gritando.
e a energia se transformou em uma onda poderosa que moveu todos. As figuras dos homens armados começaram a recuar, surpreendidas pela força que Clara estava exibindo. A mãe, por sua vez, hesitou, o olhar confuso entre o orgulho e o pânico. Você não pode simplesmente ignorar sua herança. Ela existe por uma razão. Mas Clara não recuou. Eu aceito quem sou, mas em meus próprios termos. Não quero ser um peão em seu jogo. A luz em suas mãos cresceu, expandindo-se à medida que mais poder era canalizado. Adriano ficou paralisado. Aquela era Clara, mas também algo mais. Era um grito por liberdade. E então, a mãe dela, cercada pela energia, começou a se desvanecer na luz. Se você se rebelar, perderá tudo, incluindo a proteção que eu poderia oferecer, gritou. Mas o eco foi sendo engolido pela força crescente que emanava de Clara. Com um último suspiro, a mãe desapareceu, deixando uma sombra no lugar. O ambiente começou a ressoar enquanto as paredes da sala pareciam se acomodar em uma nova ordem. Clara caiu de joelhos, a energia dispersando-se lentamente. Adriano correu até ela. — Clara, você tá bem? Ela olhou para ele, os olhos claramente exaustos, mas havia uma centelha de vitória. — Conseguimos, tio. Eu não posso negá-la, mas agora eu sou a guardiã do meu destino. Uma lágrima deslizava pelo rosto dela, mas era de alívio. E o que isso significa para nós? O passado ainda virá atrás de nós? Adriano perguntou, a incerteza tornando-se pesada no ar. Sim, mas agora é diferente. Temos o poder de nos proteger. Cada um de nós carrega as experiências do passado, mas isso não precisa nos definir. Enquanto a névoa começava a se dissipar, as figuras dos homens armados foram engolidas pelo vazio. Uma nova era começava, e o peso dos segredos estava prestes a ser purgado. A sala se iluminou. E Adriano percebeu que aquela batalha inicial era apenas o começo. Clara, agora uma força da natureza, não estava sozinha. Juntos, formaram um laço indestrutível. Mas uma nova pergunta pairava sobre eles. Até onde iriam para proteger seu futuro? Com a luz se acendendo ao redor, Adriano empurrou a dúvida para frente. Não era uma questão de correção, mas de reescrever seu legado. E isso começava ali, naquele instante. Agora eu preciso que você faça uma coisa urgente. Se você ainda não está inscrito no canal, você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a propagar essas narrativas incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar isso com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é vital. Vamos lá!